Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de funções quadráticas. Nesse vídeo a gente vai fazer um raio-x nas funções quadráticas, ou seja, a gente vai analisar qual é o comportamento do seu gráfico e também quais são seus conjuntos domínio e imagem. A função quadrática é, no ensino médio, com certeza uma das mais exploradas. Ainda assim, eu acho que talvez tenham alguns aspectos dela que possam ser novidade para vocês. Então, vem comigo para a aula. Mas antes disso, já vai e dá um like no vídeo, porque eu sei que ele merece. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E compartilha com os amigos, porque tenho certeza que você conhece muita gente que precisa estudar esse assunto. Esse aqui é mais um vídeo da série Funções Especiais, ou seja, essas funções elas foram selecionadas em virtude de, por um lado, serem extremamente utilizadas nas disciplinas de cálculo diferencial integral, mas, sobretudo, porque elas são muito utilizadas em diversas aplicações nas mais diferentes áreas. Sendo assim, nosso objetivo ao analisar essas funções especiais será determinar seus conjuntos domínio e imagem e, adicionalmente, explorar quais são as características que o gráfico dessas funções exibem. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito da função quadrática. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando se propõe a trabalhar com a função quadrática é exibir sua definição, ou seja, considerando f uma relação dos reais nos reais, a gente vai chamar então de função quadrática a expressão ax² mais bx mais c, sendo que esses elementos a, b e c são constantes, ou seja, são números reais, mas além disso, e muito importante, é que o coeficiente a ele não é nulo. Sendo assim, temos que essa f de x exibida no box, ela é válida para qualquer x real. Como mencionamos há pouco, nosso objetivo aqui é fazer um raio-x da função quadrática. Por um lado, lógico que a gente, ao ver essa relação f da forma com que ela foi definida, a gente já consegue saber que o conjunto domínio dela são todos os reais. No entanto, ainda ficam duas questões a serem tratadas, que são conjunto imagem e gráfico da função. Para a gente saber sobre o comportamento do gráfico da função e também do seu conjunto imagem, vamos analisar alguns casos especiais, ou seja, algumas situações particulares inerentes a essa expressão ax² mais bx mais c. Então, vamos começar com a situação em que tanto os coeficientes b quanto c ambos são nulos. Sendo assim, a função f de x ela fica sendo ax². Ele é um número real distinto de zero. Sendo assim, existem basicamente duas alternativas. Ou esse a é positivo ou ele é negativo. Vamos começar analisando a situação em que o coeficiente a ele é um número positivo. Assim, como um primeiro caso, vamos tomar o a igual a 1. E por tomarmos a igual a 1, a f de x que a gente vai considerar, então, é a função f de x igual a x². Essa, eu tenho quase certeza que todo mundo que está assistindo o vídeo sabe qual é o gráfico. Até por uma questão de padronização, de abordagem das funções, vamos construir aqui uma tabelinha que dê suporte à construção, então, ao esboço desse gráfico. Vamos tomar os elementos x como sendo aqueles que variam entre 3 negativo e 3 positivo, para efeito de cálculo e construção da tabela. Se x são os valores inteiros entre -3 e 3, a nossa f de x, como dito, é x². Então, significa que f de -3 é -3², que é 9, f de -2 é -2², que é 4, f de -1 é -1², que é 1, f de 0 é 0, f de 1 é 1, f de 2 é 4, f de 3 é 9. E se a gente coloca esses pontos no plano cartesiano, a gente fica com o quê? Observem, ao -2 associa-se o 4. Logo, esse ponto aqui está no gráfico. Ao -1 associa-se o 1 positivo. O 0 associa-se ao 0, então significa que a origem está no gráfico. Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 4. Ou seja, o gráfico que a gente tem nessa situação é essa parábola com concavidade voltada para cima e vértice aqui na origem. Agora, a pergunta que eu faço é: como que seria o gráfico da função quadrática se, ao invés de termos tomado o a igual a 1, tivéssemos feito a escolha pelo a igual a 2? Se a é igual a 2
Como que é o gráfico da função? Talvez alguns de vocês estejam respondendo internamente. Eu sei que é uma parábola também. E é verdade. A gente vai ver que o gráfico será uma parábola. A pergunta adicional que eu faço nesse momento é: qual é a relação que a gente pode estabelecer entre a parábola gerada da função quadrática quando a é 2 e quando a era 1 no exemplo anterior? Então, vamos construir a tabelinha para esboçar o gráfico então dessa função aqui, f de x igual a 2x ao quadrado. Vamos tomar os mesmos valores de x que anteriormente. F de menos 3 será 2 que multiplica o menos 3 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 9, 18. F de menos 2 vai ser 2 vezes que multiplica o menos 2 ao quadrado, que dá 8. F de menos 1 será 2 vezes o menos 1 ao quadrado, que é 2. F de 0 é 0. F de 1 é 2. F de 2 é 8 positivo e o F de 3 é 18. Colocando alguns desses pontos no plano cartesiano, a gente fica com o quê? Que ao menos 2 temos associado o 8, que ao menos 1 nós temos associado o 2, que a origem faz parte desse gráfico, que ao 1 temos associado o 1 e que ao 2 positivo temos associado ao 8. Aqui está o gráfico da função 2x ao quadrado. Uma pergunta natural que pode surgir nesse momento é: bem, e se A for 3? Está aqui o gráfico. Percebam que, então, quando A ele passou de 1 para 2 e de 2 para 3, ou seja, quando A ele aumentou, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a abertura da parábola ela foi ficando menor. Então, o A aumentou e a abertura da parábola diminuiu. Agora, eu pergunto para vocês, será que isso acontece sempre? Será que, se ao invés de termos feito essas escolhas, tivéssemos escolhido A igual a 1/2 ou A igual a 1/3, será que nessas situações a gente continua ratificando esse mesmo tipo de conclusão? Então, vamos verificar isso. Ou seja, estamos considerando A positivo, só que agora vamos trabalhar com a função meio x quadrado, ou seja, aqui a gente está falando do A igual a 1/2. O que a gente pode esperar do seu gráfico? Vamos construir a tabelinha? Então, pegamos os mesmos valores de x e agora vamos calcular as suas imagens. Então, o f de menos 3, ele vai ser o quê? 9/2. 9/2 é o mesmo que 4,5. F de menos 2 será 2. F de menos 1 será 1,5, que é o mesmo que 0,5. F de menos 1 é meio, ou seja, 0,5. F de 0 é 0, F de 1 é 0,5, F de 2 é 2, F de 3, 4,5. Colocando esses pontos no plano cartesiano, a gente vai ter o quê? Que ao menos 3 a gente associa o 4,5, que ao menos 2 a gente associa o próprio 2, que ao menos 1 a gente associa o 0,5. Além disso, a origem faz parte desse gráfico. Ao 1 a gente associa o 0,5, ao 2 a gente associa o 2 e ao 3 a gente associa o 4,5. Note, também temos uma parábola e ratificando o que a gente conversou há pouco, que quanto menor é o valor de A, maior é a abertura da parábola. Então, no caso dos coeficientes B e C serem ambos nulo, a gente teve que todas as parábolas elas tiveram em comum a coordenada do vértice como sendo a origem, ou seja, o 0, 0. Sobre os conjuntos domínio e imagem, a gente tem que o conjunto domínio são todos os reais e o imagem são todos os valores não negativos. O que a gente fez aqui foi, de alguma forma, dar o primeiro passo no sentido de conhecer, de entender o comportamento da função quadrática. A gente tomou todos os valores de A que a gente considerou aqui, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, todos eles eram valores para A positivo. E agora a gente vai considerar o A como sendo um valor negativo. Primeiro valor de A que a gente vai tomar aqui, então será o A igual a menos 1. Quando A é menos 1, a função com a qual a gente vai estar trabalhando é o menos x ao quadrado. Se f de x é menos x ao quadrado, como que é o gráfico da função? Ou seja, quais são os pontos que pertencem ao gráfico desta função? Que o f de menos 3 é menos o menos 3 ao quadrado, então é menos 9. Que o f de menos 2 é menos
o menos 2 ao quadrado, que é menos 4. O f de menos 1 vai ser menos o menos 1 ao quadrado, que é menos 1. O f de 0 é o próprio 0. O f de 1 vai ser 1 negativo. O f de 2 será 4 negativo. E o f de 3 será o 9 negativo. Marcando esses pontos no plano cartesiano, a gente vai ter que ao menos 2 a gente associa o menos 4, que ao menos 1 a gente associa o menos 1, que a origem vai fazer parte do gráfico. Ao 1 a gente associa o menos 1, ao 2 a gente associa o menos 4. E a gente vê então que o gráfico da função, quando a é menos 1, é essa parábola com vértice na origem e concavidade voltada para baixo. Vamos aqui também fazer o exercício de variar o valor de A. Tomamos ele originalmente como menos 1, vamos agora considerar ele como sendo menos 2. No caso do A ser menos 2, a gente tem que a f de x é menos 2x ao quadrado. E nessa situação, a tabelinha com a qual a gente vai trabalhar será tal que nos fornecerá que f de menos 3 resulta em menos 18. F de menos 2, menos 8. F de menos 1, menos 2. F de 0, 0. F de 1, menos 2. F de 2, menos 8. F de 3, menos 18. Se vocês ficarem com dúvidas nesses resultados, pausem o vídeo e façam no caderno as contas. Na verdade, o interessante, ao meu ver, seria vocês irem fazendo as anotações de tudo que a gente vai conversando aqui ao longo da aula. É natural que, se vocês fizerem isso, esses vídeos que eu estou disponibilizando para vocês, cuja duração varia de 15 a 30 minutos, se vocês vão estudar o vídeo, é muito provável que o tempo de estudo gire em torno de algo como sendo umas 2 horas. Esse é o normal, não se assustem, vocês não são ETs, ok? Então, esse é o processo de estudo da matemática. Ela demora um pouquinho, mas eu acho que esse formato que é mediado pela tecnologia, eu acho que o que tem de positivo é o fato de poder voltar e assistir o conteúdo tantas vezes quanto forem necessárias. Dito isso, vamos continuar aqui. Pois bem, marcando esses pontos no gráfico, o que a gente tem? Temos que ao menos 2 a gente associa o menos 8, ao menos 1 a gente associa o menos 2, a origem faz parte do gráfico, o 1 está associado ao 2 negativo e o 2 positivo está associado ao menos 8. Assim, o gráfico da função menos 2x ao quadrado a gente pode ver na imagem. Se ao invés de a igual a menos 2 tivéssemos tomado a igual a menos 3, o que a gente teria? Esse outro gráfico aqui. Uma pergunta que, da mesma maneira que foi feita anteriormente, que também ela é válida, é a seguinte. Pegamos valores de A decrescendo no sentido de A valia menos 1, passou a valer menos 2, e na sequência tomamos igual a menos 3. E se ao invés de valores decrescentes, a gente tomasse valores crescentes, do tipo A igual a menos 1/2, A igual a menos 1/3, ou seja, valores que vão aumentando. O que a gente pode perceber em relação ao comportamento do gráfico? No caso, então, de A ser menos 1/2, o gráfico da função a gente pode ver na imagem. Se ao invés de menos meio a gente tivesse escolhido como valor de A menos 1/3, teríamos aqui, então, o gráfico. Reparem que antes a gente falou assim, que quando A ele aumentava, a abertura da parábola, ela diminuía. Isso continua valendo aqui? Vamos ver. O A aumentar significa que ele está fazendo esse caminho aqui, ou seja, como a gente está falando de valores negativos, aqui está o 0. Olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos meio, menos 1/3. O A aumentar significa que o A está andando para a direita. Ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, menos meio, menos 1/3. Aqui o que a gente está vendo então? Se o A aumenta, a abertura aumenta. Conforme o A diminui, a abertura diminui. E claro que a gente percebeu que a coordenada do vértice ela era comum para todas as funções, como sendo a origem. Bem, até o momento eu diria que a gente pode fazer 2 conjecturas. Uma primeira seria que ao valor de A, a gente pode associar, a gente pode relacionar a abertura da parábola
E, além disso, ao sinal de A, a gente pode associar a direção da concavidade da parábola. Se os valores de A são positivos, a concavidade ela sempre apareceu voltada para cima, ao passo que todas as vezes que tomamos o A negativo, a concavidade da função ela apareceu voltada para baixo. Então, uma vez que a gente explorou o que o coeficiente A tem para nos dizer, vamos explorar um outro coeficiente. Vamos agora analisar um outro caso. Agora, o que a gente vai tomar? A gente vai considerar que o coeficiente B permanece sendo nulo, no entanto, a gente vai assumir que o coeficiente C possam ser quaisquer outros números reais. Como a gente já olhou o que acontece quando C é zero, no caso 1, vamos tomar aqui para o C como ele tendo duas possibilidades de existir. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Na primeira situação, então, vamos considerar A positivo e C positivo. Se f de x é x² mais 1, para encontrar os valores da imagem, basta que a gente calcule a tabelinha. Estou tomando sempre os mesmos valores para x, que é para dar uma certa padronizada nos cálculos que a gente está fazendo. Lembrando que nem sempre a gente precisa a gente precisa utilizar todos os pontos da tabela lá no gráfico. Então, vamos lá, f de x igual a x² mais 1. Então, significa que o f de menos 3 é 10, que o f de menos 2 é 5, que o f de menos 1 é 2, que o f de 0 é 1, que o f de 1 é 2, que o f de 2 é 5 e o f de 3 é 10. Quando a gente coloca esses pontos no plano cartesiano, a gente fica então com f de menos 2 como sendo o 5 positivo, o f de menos 1 como sendo o 2 positivo, o f de 0 como sendo 1, o f de 1, 2, o f de 2, 5. Ligando esses pontos, temos aqui uma parábola. Percebam que aquela conjectura que a gente fez anteriormente de que se o A é positivo, a parábola possui concavidade voltada para cima, parece ser verdadeiro. Agora, vejamos o seguinte. Da mesma maneira que anteriormente a gente considerou diversos valores distintos para A, vamos tomar diferentes valores para C. Então, vamos deixar sempre o A igual a 1 e vamos fazer o C variar. Qual é o nosso objetivo por trás disso? Identificar qual é a influência do coeficiente C no gráfico da função. Vamos agora tomar o C igual a 2. A função fica sendo x² mais 2. Para essa função, a gente tem então que a imagem do menos 3 é 11, a imagem do menos 2 é 6, a imagem do menos 1 é 3, a imagem do 0 é 2, imagem do 1 é 3, o 2 associa-se ao 6. Ligando isso tudo, temos aqui o gráfico da função x² mais 2. Se ao invés de c igual a 2, a gente quisesse saber o que acontece com a função quando c igual a 3, o que a gente vê? Olha aqui. Então, conforme o c foi aumentando, a gente vê que o gráfico ele fez um movimento vertical para cima. E além disso, percebam que esse termo independente aqui, ele parece ser o valor em que a função intercepta o eixo y. x² mais 2 interceptou no 2, x² mais 3 interceptou no 3. Então, essa é uma conjectura, parece que está funcionando. Vamos olhar agora uma outra gama de valores, ou seja, tomamos valores de C positivo, vamos considerar C negativo. Isso significa que uma possibilidade é a função x² menos 1. Para a função x² menos 1, a gente tem que valores que o f de menos 3 é 8, o de menos 2 é 3, o de menos 1 é 0, o de 0 é menos 1, o de 1 é 0, de 2 é 1 e de 3 é 8. Temos aqui o gráfico da função f de x igual a x² menos 1. Se, ao invés de c igual a menos 1, nós tivéssemos considerado c igual a menos 2, o que nós teríamos? Esse outro gráfico. Então, percebam que quando a gente toma valores negativos para c, a gente percebe que o gráfico da função ele faz um movimento vertical para baixo. E o coeficiente c, de fato, parece ser esse elemento aqui que intercepta o eixo y. Aqui interceptou no menos 1, aqui interceptou no menos 2.
Se fizéssemos o gráfico da função x² menos 3, teríamos ele aqui embaixo. Então, se por um lado a gente pode dizer que ao coeficiente a gente tinha associado a abertura da parábola e também a sua direção de concavidade, ao parâmetro c, nós temos associado a ele o movimento vertical que a parábola faz. Aqui o domínio da função, eles são todos os reais. Agora a imagem ela acaba sendo muito particular para cada uma das funções. Então, no caso dessa função aqui, x² mais 3, a imagem será esse valor aqui, esses valores aqui, ou seja, o intervalo de 3 até infinito. Se eu estivesse falando da imagem do x² mais 2, seria de 2 até infinito. Se eu estivesse falando da imagem do x², que a gente já viu no caso 1, seria o intervalo fechado de 0 até infinito e assim por diante. Então, o domínio é comum para todos. Agora, a imagem vai mudar de acordo com a função em questão. Da mesma maneira, então, que a gente considerou antes A como sendo positivo, a gente pode replicar todo o raciocínio, só que agora fixando A negativo, e para A negativo considerar as situações em que C é positivo e na sequência em que C é negativo. Fazendo isso, qual pode ser um bom primeiro exemplo de um caso em que o A seja negativo e o C seja positivo? Menos x² mais 1. Se a gente quiser conhecer os valores da imagem para menos x² mais 1, vamos construir a tabelinha. O que a gente vai ter aqui? Se x é menos 2, o y é menos 3. Se x for menos 1, o y é 0. Se x é 0, o y é 1. Se o x é 1, o y é 0. E se x for 2, o y é menos 3. Ou seja, está aqui o gráfico da função. Se ao invés de termos pego c igual a 1, como fizemos nesse caso, tivéssemos escolhido c igual a 2, o que nós teríamos? De quem a gente estaria falando? Estaríamos falando da função menos x² mais 2. Nesse caso, o gráfico, se fizerem a tabelinha, e acho que esse pode ser um bom exercício, o gráfico da função menos x² mais 2 seria o que a gente enxerga na imagem. Assim como poderíamos construir com relativa facilidade o gráfico de menos x² mais 3. Percebam que as conclusões que a gente está tirando aqui, então, reforçam a conjectura que a gente fez nos exemplos anteriores, que conforme os valores de C que a gente toma, eles vão aumentando, o gráfico da função, ele exibe um comportamento de movimento vertical. Assim como a gente pode considerar valores de C positivo, podemos tomar valores de C negativo. Ao tomarmos valores de C negativo, a gente pode construir o gráfico da função. Ao fazer o gráfico da função para essa situação, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, se C for negativo, então o gráfico da função ele exibe um comportamento de movimento vertical para baixo. Com isso, a gente pode afirmar com certa segurança de que o coeficiente C ele está associado a quê? A um movimento vertical dessa parábola. E, além disso, no gráfico, a gente vê o coeficiente C como sendo o ponto em que a curva intercepta o eixo Y. Então, olha, menos x² mais 3 interceptou no 3. Menos x² mais 2 interceptou no 2. Menos x² mais 1 interceptou no 1. Menos x² menos 3 interceptou no menos 3, aqui no menos 2 e aqui no menos 1. Agora, vamos explorar o coeficiente B. Para explorarmos o coeficiente B, vamos fazer o oposto. Vamos tomar o C igual a 0 e vamos trazer o B para dentro da função. Assim, a gente fica que a função, no caso de C ser nulo, ela fica sendo ax² mais bx. Para essa função, vamos repetir o mesmo raciocínio de antes, ou seja, vamos considerar valores de A positivos e negativos e para cada uma das escolhas feitas para A, vamos considerar B positivo e negativo. Primeira situação, A positivo e B positivo. Função x² mais x. Percebam que aqui a gente tomou A igual a 1 e
b igual a 1. Vamos deixar esse a igual a 1 fixo em todas as situações de que a é um valor positivo. Vamos deixar o a fixo por quê? Porque a gente quer saber qual é a influência do coeficiente b no gráfico da função. Eu deixei aqui tracejado o gráfico, como já aconteceu em outras situações, o gráfico da função x ao quadrado por uma questão de referência, ok? Então vamos lá. Quando o x é igual a menos 2, o y é 2. Quando o x for menos 1, o y é 0. Quando o x for 0, o y é 0. Quando o x é 1, o y é 2. E nessa situação, o gráfico fica desta forma. Se ao invés de b igual a 1, tivéssemos pego b igual a 2, a gente teria essa outra função, que seria o x ao quadrado mais 2x. Então, aqui é a situação em que b vale 2. Agora, se ao invés de b igual a 2, tivéssemos b igual a 3, que função a gente estaria trabalhando? Estaríamos trabalhando com x ao quadrado mais 3x. O gráfico dessa expressão está aqui. Então, percebam que quando a gente fala de a positivo, parábola com concavidade voltada para cima. Se o coeficiente c for nulo e o coeficiente b são valores positivos, isso está associado a um movimento diagonal do gráfico. Vamos olhar o que acontece quando o a continua sendo positivo, só que o b ele passa a ser negativo. Um primeiro exemplo, x ao quadrado menos x. Nessa situação, o gráfico que a gente tem vai ter que pontos? O menos 1 associa-se ao 2. O 0 está associado ao 0. O 1 está associado ao 0. O 2 está associado ao 2. Portanto, o gráfico é esse outro. Se ao invés de termos o b igual a menos 1, nós tivéssemos escolhido o b igual a menos 2, a função com a qual a gente estaria trabalhando seria x ao quadrado menos 2x. Pois bem, o gráfico dessa função a gente iria enxergar aqui. Assim como iríamos enxergar o gráfico de x ao quadrado menos 3x. Ou seja, também trata-se de um movimento diagonal. Só que note que é uma diagonal distinta da anterior. Agora vamos inverter os papéis. Vamos tomar a negativo, ou seja, estamos falando da função com concavidade voltada para baixo, e o b ele é positivo. Então, um exemplo, menos x ao quadrado mais x. A tabelinha nos fornece alguns valores que pertencem a esse gráfico. A gente vê, por exemplo, que ao menos 1 associa-se o menos 2, que ao 0 associa-se o 0, que ao 1 associa-se o 1, e que ao 2 associa-se o 2. Então, esse aqui é o gráfico da função. Se ao invés de pegarmos o a negativo e o b igual a 1, como tomamos aqui, tivéssemos tomado b igual a 2, o que a gente teria? Esse outro gráfico. Se ao invés de b igual a 2, pegássemos o b igual a 3, teríamos esse outro gráfico. Então, percebam que a gente está falando de um movimento diagonal em que aqui o a é negativo e o b ele é positivo. Antes, a gente teve que o movimento era na mesma diagonal, só que no sentido oposto quando o a ele era positivo e o b é positivo. Isso já nos faz a gente mais ou menos imaginar o que vai acontecer quando o a e o b forem negativos. Quando a e b são negativos, a gente está falando desse movimento diagonal aqui. A negativo, b negativo. E antes a gente viu que o movimento nessa diagonal acontecia quando o a era positivo e o b era negativo. Ou seja, o coeficiente b ele está relacionado aqui. Ele está relacionado a um movimento diagonal do gráfico. Quando a gente junta isso tudo e quando a gente passa a considerar parábolas em que os coeficientes a, b e c podem ser absolutamente quaisquer, ou seja, a gente vai estar falando então de gráficos de funções que assumem os mais diversos aspectos.
Aqui, por exemplo, na tela eu mostro o gráfico de 3 funções quadráticas, todas as funções quadráticas com a característica de que o A ele é positivo. Aqui vemos outras 3 em que o A é negativo. Agora, observe um negócio. Quando a gente fala da função quadrática, em que aparece esse ax² mais bx mais c, é muito natural a gente se perguntar quais são os valores que x assume, de tal forma que a imagem desses elementos sejam nula. Lembram que quando a gente quer determinar esse conjunto de valores, ou quando a gente quer determinar as raízes da função, o que a gente usa? Bhaskara. E o que é a fórmula de Bhaskara? Diz que as raízes que a gente vai procurar, elas serão dadas pelo quociente de expressões em que o numerador é formado por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, e o denominador por 2a, sendo que delta, esse valor aqui, ele é calculado como sendo b² menos 4ac. Percebam que a gente está falando de funções reais. Então, para que essa raiz aqui exista, e por consequência, para que esses valores de x aqui existam, ele é necessário, é obrigatório, que o delta seja maior ou igual a zero. Isso significa que se o delta for menor do que zero, então não existe raiz real, ok? Então, a associação entre as parábolas que a gente tinha e o valor de delta seria qual? No caso de termos delta positivo, o que a gente vai ter? 2 raízes reais distintas uma das outras. Então, essas 2 raízes aqui podem estar associadas a funções quadráticas cujo gráfico tem concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Se o delta for nulo, então existe 2 raízes reais iguais ou uma única raiz real. Ambas interpretações são corretas. E se o delta for negativo, não existe raiz real, portanto, a parábola não toca o eixo x em momento algum. Dito isso, vamos resumir tudo que a gente viu nesse aulão sobre função quadrática. Vimos que uma função quadrática ela é uma função f de x dada por ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais, e aqui é muito importante o fato de que a tem que ser diferente de zero. Agora, quando a gente então fala de uma função quadrática, a gente está falando de uma função cujo gráfico é uma parábola. Lembram que logo no início eu falei assim, se o a ele era positivo, então quanto maior o valor de a, menor era a abertura. E se o a era negativo, quanto maior era o valor de a, maior era a abertura. Em outras palavras, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a abertura da parábola ela está associada ao módulo de a. De que forma? Se o módulo de a ele aumenta, então a abertura da parábola diminui. E se o módulo de a diminui, então a abertura da parábola aumenta. Além disso, ao coeficiente a, também a gente associa a concavidade da parábola. Então, se o a é positivo, concavidade voltada para cima. Se o a é negativo, concavidade voltada para baixo. Já o coeficiente b, esse coeficiente aqui, ele está associado a quê? A um movimento diagonal da parábola. Ou seja, se o b ele é positivo, então a gente está falando de movimento nessa diagonal aqui, b positivo. E caso o b seja negativo, a diagonal válida é essa outra aqui. Vamos saber se o movimento aponta para baixo ou aponta para cima, de acordo com quem? De acordo com o a. Se o a for positivo, então esse movimento ele vem para baixo. Se o a é negativo, o movimento sobe, tá? E ao coeficiente c temos o quê? Que ele está associado ao movimento vertical do gráfico. E, além disso, e muito importante, o coeficiente c, que alguns autores chamam de termo independente, ele mostra também qual é o ponto de interseção da curva com o eixo y. Pois bem, quando a gente pensa em função quadrática, o domínio da função quadrática não importa os valores de b e c, a, b e c, serão sempre os números reais.
No entanto, o conjunto imagem, a única coisa que a gente pode afirmar é que não serão todos os números reais. Sempre será um intervalo, mas o intervalo, esse depende da função específica. Por hoje a gente encerra por aqui o conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.